uma coisa que me preocupa é... Eu vejo que ao longo dos anos, a gente vai criando uma casca, né? Uma força que às vezes nos impede de mudar. Eu transformei muito nesse último ano, né? Eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais transformei. Então eu tô com os olhos muito treinados, assim, para desculpa. Eu tô com os olhos muito treinados para alguns comportamentos que são muito comuns, assim, no dia a dia. E eu converso muito com as pessoas mais velhas porque eu acho que a gente tem muito que aprender com eles. Mas eu percebo um padrão, não sei se você percebe, de que parece que as coisas costumam ficar mais difíceis para os mais velhos, assim. E eles parecem não quererem olhar para suas feridas, para enxergar a verdade. Eu ainda não consegui entender, porque eu enxergo a vida ainda de onde eu estou. E eu não tenho uma amostragem muito grande, muito extensa de pessoas mais maduras. Você tem algum entendimento sobre isso? O que eu acho que afeta esse fato em si é uma construção cultural, né? Porque a gente sabe que a cultura influencia o comportamento demais, né? Se a gente morasse na Índia, provavelmente quando a vaca passasse a gente faria uma oração ou daria amém, não sei se é isso que eles fazem, mas a gente a veria como sagrada, né? Como um animal sagrado e jamais a gente colocaria num cativeiro e depois comeria. Mas como a gente é brasileiro, isso para nós é comum, né? A gente faz isso e não vê nenhum tipo de enfim, né, de interpretação equivocada com relação a isso, e eu acho que se construiu culturalmente, né, seres humanos que precisavam ser muito fortes, né, e que todo tipo de saúde mental, de toda essa coisa da dor emocional, ela era vista como fraqueza. Então, essas pessoas mais velhas, primeiro que elas foram criadas num ambiente em que elas não podiam demonstrar sentimento, porque isso era fraqueza, né, então as frases típicas do engole o choro, isso não é nada, não se validava de nenhuma forma algum tipo de sofrimento emocional, o que de certa forma, como tudo, tem um lado positivo, porque a gente criou pessoas muito fortes, né, eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei que eu tava sofrendo bullying na escola e não sei o que e tal, e que tinha sido uma coisa muito difícil, tava chorando e eu falei, eu quero faltar, ela falou assim, não, mas tem que ir, tipo, tem que ir. Tem que ir, ela me ouviu, ela entendeu que eu tava vivendo, não sei o que, mas ela não me deixou faltar, né, ela falou que eu tinha que ir, foi bom, porque eu encarei. Eu consegui viver isso de uma forma e eu tive que achar outros amigos, eu tive que refazer minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu me abri para conhecer outros grupos de pessoas, para sair daquelas amizades que eu tava, que não tava legal, e que bom que minha mãe me forçou a ir. Então acho que, mas a gente não tinha toda essa, hoje em dia, imagina, nossa, a mãe iria na escola, ia fazer um escândalo, ia trocar o filho de escola, ia não sei o que, então eu acho que tem um lado positivo, que a gente é muito mais ouvido, né? A gente tem lugar de fala, mas ao mesmo tempo também a gente tem menos enfrentamento. E lá atrás eles tinham mais enfrentamento. E eu acho que eles ainda enxergam todo esse movimento de mudança como fraqueza, sabe? Como... ah, tá bom do jeito que tá, não posso sofrer, eu não posso reclamar. Eu atendo alguns idosos, né, e eu percebo que até falar sobre a dor é muito difícil para eles, assim. Então, toda vez que começa a falar de alguma coisa, logo na sequência, mas tudo bem, também vida que segue. Então, assim, sempre tem um negócio de uma coisa de não olhar para aquilo, de não conseguir falar sobre algo que doeu, que ficou ali, que ainda machuca, como se aquilo não fosse certo. Sabe? Eu não posso falar disso, é frescura. E antigamente, né, psicólogo era pra louco. Pois é. Então, assim, era uma coisa que você tinha que estar num grau muito extremo de dor emocional para que você pudesse ter permissão para procurar ajuda. A gente desmistificou muito isso, ainda bem, né? Hoje, tipo, tem um monte de adolescente que pede para fazer terapia porque quer se autoconhecer, é bem legal. Mas eu acho que eles ainda carregam essas crenças. Então, a dificuldade de mudança vem muito disso. E também da coisa do, o que eu tô fazendo, de certa forma, tá rendendo pra mim alguma coisa e tá bom, assim, sabe? Se eu quiser ter mais, eu vou ter que ter mais trabalho. Então, eu já vivo assim. Eu vejo que às vezes não é nem... Porque muitas pessoas falam assim, não, mas é a zona de conforto. Não é a zona de conforto porque tá doendo. Eu acho que é a zona conhecida, zona familiar.
Assim, eu entendo essas dores, eu conheço esse ambiente. Ter que sair daqui vai exigir uma mudança e vai vir algo que eu desconheço. E aí eu acho que isso é trabalho demais, né? Por isso eu acho que assim, eu já aprendi a viver assim, e assim tá bom, sabe? Tá bom assim, não, nada vai mudar, né? Se eu mudar, eu vou ter que mudar muita coisa, e assim já tô vivendo, né? Diferente do jovem que ainda não tem nada. E aí você pode se lançar em muita coisa, porque o céu é o limite, né? Você não tem nada, você não tá recebendo nada, então você pode ir para qualquer caminho. E eu acho que quando você já construiu alguma coisa, talvez você pense assim, eu já fiz. Né, já cheguei até aqui, disso eu já vivo, aqui essa já é minha vida, então eu vou mudar alguma coisa dentro disso, né, mesmo que doa, e aí de novo, também não tem muito espaço para sofrer, porque eu não posso sofrer, porque sofrer é errado, eu aprendi que eu tenho que me contentar com o que eu tenho, e eu acho que eles carregam muito ainda essas crenças, assim, sabe? Eu atendi recentemente uma senhora que perdeu o marido, e eu falei assim, me fala um pouquinho do seu casamento e tal, ela falou assim, não vou falar sobre isso. E, não quero ficar falando sobre isso, assim. Então você vê que existe toda uma dor, porque o marido morreu recentemente. E aí o que eu faço com essa dor? Eu não olho pra ela, eu simplesmente finjo que ela não tá ali. Uhum. E a pior coisa que eu posso fazer com relação a qualquer tipo de sofrimento, assim, mas eu acho que é muito deles, que é muito diferente de falar com um adolescente, porque se um adolescente, sei lá, terminou com a namorada, não sei o que, você fala, me fala sobre isso, ele vai te falar. Ele não vê a hora de colocar aquilo pra fora, né? E pra eles não, assim, acho que tem muito essa coisa do não reclamar, sabe? Era uma cultura que existia muito antigamente, assim. Verdade. Não posso reclamar, não posso falar que tá doendo, não pode ser difícil, né?